queridos, Deus abençoe você que está aí nos acompanhando para estarmos juntos novamente, né? Nesse dia tão especial, um dia tão gostoso. E eu quero convidar você realmente a se alegrar no Senhor, amém? De repente você está pensando aí, né? Não tem motivo para isso. Eu quero dizer para você que há motivo, amém? Porque Ele é fiel. E antes de nós orarmos para iniciar o culto, eu quero compartilhar com você um versículo aqui. Queria que você me acompanhasse, se for possível. Pegue a sua Bíblia aí, no Salmo 34, Salmo de Davi. O momento ali, Davi passando por uma situação difícil ali, ele fala algo ao Senhor e diz assim, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltaremos o nome. Versículo 4: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. Glória a Deus por isso. Aqui nós vemos Davi exortando aqui, dizendo assim, olha, eu vou bendizer o Senhor todo o tempo, né? E todos nós devemos ter esse comportamento, bendizer ao Senhor o tempo todo. O que é isso? É falar bem do Senhor em todo o tempo. Então eu queria que você, nesse momento, orasse comigo, para que nós pudéssemos aí louvar e adorar o Senhor, amém? Pai, quero te agradecer por essa manhã, agradecer por esse momento, onde nós juntos podemos aqui, ó Deus, bendizer o Senhor em todo o tempo, e dizer para a nossa alma, engrandece o Senhor, porque Ele merece todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor. Exaltar esse nosso Deus que é fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Fiel, Senhor, tu és fiel.
tua fidelidade dia após dia. Ah, como tu és fiel, Senhor. Você poderia erguer suas mãos onde você estiver, dizer: tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, convenção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tão fiel a mim. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. Estes são dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições. Nós somos a voz do deserto que clama: prepare o caminho do Senhor. E Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Estes são dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos. E estes são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grande colheita, os campos brancos estão. Nós somos os trabalhadores da vinha, pregando a salvação. E Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens volará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. E Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Que era, que é e que há de vir. Que era e que há de vir. Que era e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra
O aroma suave a ti, Senhor. Digno é, Senhor, de toda honra e toda glória. Aleluia, Santo, Santo. Queremos dizer que tudo que precisamos é a tua presença em nossas vidas, Senhor. Queremos dizer que tu és suficiente para nós, que não há outro Deus semelhante a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Por isso nós nos rendemos junto aos anjos, nós dizemos: Santo, 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 Santo é o Senhor que era, que é e que há de vir, que era, Maranata, vem, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Neste momento nós vamos ter o momento da ceia. Então eu gostaria muito que você preparasse aí os elementos, né, onde você está, com a sua família, com alguém, né, com o qual você planejou estar junto. E vamos nos assentar à mesa, né? A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar onde nós podemos ser sustentados, sermos abençoados. E eu queria repartir com você aí um texto da palavra de Deus. Se você puder abrir comigo, depois nós vamos estar orando pelos elementos e também já avisando você, né, a nossa ceia agora ela será todo o primeiro domingo, né, do mês. A gente está retornando ao início, porque a gente houve uma mudança uma época, mas agora a gente está voltando novamente aí a ter o primeiro domingo. O texto está lá em João, né, o Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 28, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, e disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagres, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço,
de sopro lhe chegaram à boca. Versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Eu fiquei imaginando aqui esse momento onde Jesus ele estava cumprindo plenamente a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Que Jesus viesse ao mundo, né? Porque o homem havia se perdido por causa do seu pecado. O homem se afastou de Deus, perdeu a vida eterna, e somente alguém justo, santo, poderia resgatar o homem, né? E sobre a terra não havia ninguém, a não ser o próprio Deus se manifestar em carne, habitar no nosso meio e morrer por nós, e ao terceiro dia ressuscitar. Mas é interessante que aqui Jesus, quando ele está ali na cruz, ele fala algo interessante. Ele diz assim: olha, tudo está consumado para se cumprir a Escritura. Jesus ele cumpriu plenamente a vontade de Deus, que era resgatar o homem, trazer de volta o pecador para o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, na sua morte, ele nos tirou, né, do mundo do pecado e nos trouxe de volta a um reino de amor, né, um reino celestial. E é por isso que nesta manhã nós podemos tomar aqui desses elementos, que é o pão, que é o suco, e dizer: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor na cruz, o Senhor consumou todas as coisas. Ali o Senhor venceu o pecado, ali o Senhor venceu a enfermidade, ali o Senhor tirou, né, tudo aquilo que estava sobre nós, o peso do pecado que estava sobre a nossa vida. E Jesus, com a sua obediência, com o seu amor a Deus e com o desejo de fazer a vontade de Deus, Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos cura. Então eu quero nessa manhã que você tome consciência disso. E se porventura você que está nos ouvindo ainda não tomou uma decisão em relação à sua vida espiritual, a Bíblia está dizendo que Jesus ele consumou. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. O próprio Jesus, Ele abriu a possibilidade de eu e você estarmos na eternidade com Deus, porque Ele consumou isso. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. E quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você está dizendo: Jesus, eu creio que o Senhor pode me levar para ter uma eternidade com Deus. Então, se você não entregou sua vida a Jesus, confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e tome parte daquilo que Jesus fez, daquilo que Ele consumou na cruz, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então nós vamos nesse momento orar pelo pão, orar pelo suco. Você que está aí com seus elementos, pegue aí. Vamos orar primeiramente pelo pão e vamos declarar aqui em nome de Jesus. Esse pão aqui, ele tem um significado, ele tem uma representatividade na nossa vida, né? Aqui estamos diante de um elemento, um pão comum, né? Pão sem fermento. Mas quando nós pegamos isso nas nossas mãos e olhamos aqui, nós podemos entender aquilo que Jesus fez, né? Ele representa aqui o corpo de Jesus que foi moído na cruz. Ali Jesus ele deu a sua vida. Por isso que ele pôde dizer com toda a convicção e certeza: está consumado, né? Porque ele venceu a morte e ele devolveu ao homem o desejo de voltar a ser eterno. Porque quando Adão peca, quando Adão se afasta de Deus, ali há um abismo entre Deus e o homem. Mas nesse momento Jesus, quando ele consuma ali a sua morte, ele rasga esse véu, ele transpõe esse abismo e nos une novamente com o nosso Criador. E também nós temos aqui um elemento, né, o suco, que representa o sangue de Jesus na cruz. Ali Jesus derramou o seu sangue, ele consumou também através do seu sangue a nossa libertação. Então nada pode mais nos acusar. A partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus e você toma consciência daquilo que Ele fez na cruz, não há nada que possa te acusar.
Então nós vamos orar, agradecer a Deus por esses elementos que aqui estão nas nossas mãos. Pai, muito obrigado por esses elementos aqui, o pão, o suco, que representa aquilo que Jesus fez na cruz. E nós declaramos realmente que Jesus, pela sua dor, pelo seu sofrimento, Ele consumou na cruz a nossa vitória. Então, Pai, nós recebemos esse alívio, essa paz no nosso coração que o mundo não pode tirar. Aquilo que Jesus consumou na cruz, em nome de Jesus. Amém. Então você pode participar aí, comendo do pão e em seguida tomando o cálice em nome de Jesus. As alturas, onde eu ouço a tua voz, fala da tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que bom, queridos, e bom participar dessa mesa. Que alegria saber que um dia o nosso Jesus, Ele veio a esse mundo e a Bíblia diz que Ele nos amou e vai nos amar até o fim. Isso é uma coisa que Deus nunca se esquecer de nós. Eu quero também nesse momento agora, nós vamos falar também de adoração, de louvor, que é um momento onde nós podemos também contribuir e também dizimar, amém, querido? Ofertar ao Senhor. Eu estava aqui com um texto na minha mente para falar nesse momento, lá em Atos capítulo 3. A Bíblia diz aqui que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era posto um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou.
em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Eu fiquei pensando aqui nessa frase de Pedro, né? Pedro diz: olha, eu não tenho nem ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Certamente Pedro tinha recurso, né? Pedro não era um homem que sofria de problemas financeiros. Até a Bíblia comprova isso, que Pedro era um homem ligado à pesca, um homem que tinha bom recurso, né? Mas nesse momento aqui ele está, para mim, ensinando alguma coisa, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, né? O que Pedro queria, na verdade, é mostrar para esse homem, né, que havia algo muito mais importante aqui do que a necessidade dele aqui, material. O que ele precisava era realmente ser curado, para que ele pudesse desenvolver o seu trabalho, a sua vida, né? Poder ser um homem normal, trabalhar, cuidar da sua família, né? Então Pedro aqui, ele mostra algo muito mais do que apenas ter recurso. E assim também as nossas vidas, né? Porque a Bíblia diz que o homem fiel, ele é acumulado de bênção. O homem fiel, Deus tem os olhos para a vida dele, para a família dele. É interessante que nesses dias eu estava pensando muito nisso, porque a Bíblia, ela relata muito isso, né, na questão de você entender quem é Deus na sua vida. Deus não é apenas um mero enfeite. Não, Deus é alguém que cuida de você em toda a área da tua vida. Deus é um Deus que ele está preocupado, em abençoar você em todas as áreas. E quando ele vê no seu coração a fidelidade, quando ele vê no teu coração a simplicidade, a humildade, né, de poder entender quem é ele na tua vida, aí você passa a entender e compreender a necessidade de buscar a Deus, de entender que Deus é a fonte de todos os recursos, né? Então eu aprendo aqui uma lição muito grande, quando Pedro, ele olha para aquele homem que estava esmolando, estava ali dependendo de esmolas para viver. E Pedro cura esse homem. Pedro, pela fé, ele ora e esse homem é restaurado. Eu creio que esse homem, a partir desse momento, ele passou a ser um homem produtivo, um homem abençoado, um homem que pôde ganhar o seu recurso. Então você que vai dizimar, ofertar, você que tem aí já preparado, né, para essa semana fazer o seu depósito, ou passar aqui na igreja, deixar na secretaria, então que a gente possa orar nesse momento e abençoar a sua vida, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua família, abençoar você de uma forma integral, para que você tenha saúde, para que você tenha paz e principalmente para que você tenha condições de ter o seu recurso para sustentar a sua família e poder ser fiel ao Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos juntos, obrigado pelo privilégio que temos de poder dizimar, ofertar, ó Deus, sabendo que todo recurso vem das tuas mãos. A Bíblia diz isso, que o homem não pode receber nada se não vier de ti, e nós cremos nisso, Senhor. Cremos que não é apenas ter o dinheiro, Senhor, não é apenas ter o recurso, mas sabemos, ó Deus, que da onde ele vem? Ele vem de uma forma abençoada, vem das tuas mãos, porque o Senhor nos dá saúde, nos dá paz, nos dá condições, nos dá emprego, para que nós possamos ser produtivos, trabalhar. E por isso eu quero orar para todos aqueles que estão dizimando, ofertando, aqueles que ainda não puderam. Meu Deus, os empresários, profissionais liberais, meu Deus, abençoa cada empresa, abençoa cada profissional liberal. Deus, eu declaro em nome de Jesus, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua família, sobre o teu povo, Pai querido, em nome de Jesus. Pai, recebe a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Mais que a neve, mais que a neve, se
Queridos irmãos e irmãs, é um prazer novamente poder falar ao seu coração e obrigado aqui pelos irmãos que estão aqui conosco nesse dia. E eu creio que aí na sua casa, com certeza você está sentindo a presença de Deus, porque o Espírito Santo ele está em todos os lugares, em todos os momentos, e ele nos fortalece, nos abençoa. E eu creio que esse dia será um dia muito marcante na sua vida. Primeiro, porque nós vamos ministrar a palavra, podemos louvar ao Senhor, e também lembramos a morte e a ressurreição de Jesus, tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, nós relembramos nessa manhã, todo o sacrifício, e valeu a pena. E eu quero pedir que a graça do alto e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Antes de eu ministrar a palavra, eu queria que você visse esse vídeo que vai ser passado agora, e depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. Vamos ao vídeo então. Pronto, essa é a grande novidade que nós queremos apresentar para você nesse dia. Esse aplicativo, ele vai nos ajudar muito, né? E você que quer estar ligado à igreja, você que colocou aquele número do WhatsApp 32517757, agora você pode substituir esse número pelo aplicativo. Então, como foi dito aí, eu estou aqui já com o meu aplicativo, né? Está tudo funcionando direitinho, e aqui através dele, né, nós temos aqui toda a agenda da igreja, as notícias da igreja, está aqui no aplicativo. Agora mesmo, se eu clicar aqui, nós podemos ver o culto, né, os projetos e a doação. Então, é só você abaixar o app, né, o aplicativo. Quem tem um telefone aqui Android, no Google Play ou no Apple Store, se você tiver outro tipo de celular, né? Então pesquise lá, Igreja Família Cristã. Então toda a programação, transmissão ao vivo, eventos, as ministrações, todas aquelas devocionais estão todas aqui já. Você pode consultar, né? E também as doações. Então está aí para toda a igreja, né? Você não se esqueça, faça isso agora. É um aplicativo que vai nos ajudar muito, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo aí um distanciamento físico, mas como eu tenho dito, né, isso vem para nos unir e não para nos distanciar. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, Gálatas capítulo 1. Vamos lá, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. No verso de 1 a 5 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos compartilhar a Tua palavra nesse dia, e eu queria que você abrisse o seu coração. Coloque a mão aí no seu coração e diga: Senhor Jesus, fale ao meu coração, no nome de Jesus. Eu quero ouvir a Tua voz, quero entender, me dá entendimento e me ajude, Espírito Santo, a colocá-la em prática, em nome de Jesus. Queridos,
essa epístola, né, essa carta de Paulo aos Gálatas, ele não endereçou a uma igreja como foram as demais cartas de Paulo. Ele mandou a uma região, né? A região da Galácia era uma região da Ásia Menor, era uma província romana nesse momento aqui, e haviam várias cidades ali, tipo Antioquia, Icônio, Listra, Derbe e outras cidades, e ele mandou para aquela região. Por que ele mandou? Porque essas igrejas estavam atravessando um momento muito perigoso. Havia na igreja um legalismo, estavam tentando entrar com um legalismo dentro das igrejas. Então nós temos dois problemas sérios, o legalismo e o liberalismo, né? Esse pessoal, que eram judaizantes, né? Eles estavam dizendo que para ser salvo, você tinha que crer em Cristo, sim, que eles diziam isso, mas também você tinha que observar alguns preceitos bíblicos, né? Tipo a circuncisão e outras coisas que eles colocavam como condição também para a salvação, além da fé em Cristo. E Paulo ele escreve aqui toda essa carta, uma carta muito importante para nós, porque nós temos a tendência disso, ou de um extremo do legalismo, ou temos a tendência do extremo do liberalismo. E aqui, esses judaizantes estavam espalhando para nós hoje uma fake news, né? E a fake news dele, a notícia falsa, é que Paulo era um apóstolo inferior, ou seja, um apóstolo de segunda categoria, inferior a Tiago e a Pedro. Né? Porque Pedro, eles ministravam mais aos judeus e Paulo estava ministrando aos gentios, e acusavam Paulo também de afrouxar muito a fé para que as pessoas sejam salvas. E Paulo ele escreve toda essa carta, é um tratado, irmãos, para aqueles que querem conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Essa carta, ela dá toda a explicação, ela é muito importante, aquilo que foi escrito, e muito bem escrito, logicamente, inspirado pelo Espírito Santo. Então, nós vemos aqui, nessa carta, Paulo, aqui no capítulo 2, no verso 16, ele diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Então ele é veemente, ele descreve isso de forma muito clara, que a lei não vai salvar ninguém. O que ele nos mostra é que aquilo que nós fazemos não conta para a nossa salvação, mas aquilo que nós fazemos de bom é fruto da nossa fé, mas não conta para a salvação. Então, se eu tenho fé, eu tenho boas obras. Praticamente o que vai acontecer após a minha fé é eu mudar a minha mente, mudar a minha maneira de ser, de falar, de me comportar, de julgar as pessoas e assim por diante. Eu não sou salvo porque eu dou dízimo, mas porque eu sou salvo, porque eu creio em Cristo, eu dizimo. É uma decorrência da minha fé. E é exatamente isso que ele está falando aqui. A salvação é pela graça mediante ou através da fé. É isso que ele está falando. A cruz é suficiente para a sua e a minha salvação. Então não preciso fazer nada, posso viver minha vida de qualquer forma. Não, se eu creio em Cristo, eu vou ter boas obras, eu vou fazer segundo a vontade de Deus e eu vou obedecer a palavra. Por isso que ele fala no verso 3, a graça às igrejas da Galácia, a graça a vós outros e paz. Ele começa a sua carta falando da graça, que a salvação é pela graça mediante a fé. No versículo 4, ele diz assim, o qual Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele está dizendo que Jesus, não mataram Jesus. Jesus se deixou ser morto. É isso que ele está dizendo. Ele não foi morto pelos romanos, ele se deixou ser morto pelos romanos. Diz lá em João capítulo 10, verso 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou, Jesus falando, eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Há uma espontaneidade por causa de um propósito, porque sem a morte e a ressurreição de Jesus, nós não teríamos esperança.
Em Filipenses 2,8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, queridos, o que Paulo está falando, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, ele diz assim: eles não mataram Jesus, Jesus se deixou ser morto, Jesus não foi humilhado, ele se humilhou. Agora, ele responde algo aqui. Então, por que Jesus morreu? E ele responde no versículo 4, para nos o quê? Desarraigar deste mundo perverso. Ele está falando, ele usa a palavra desarraigar, que é muito forte. A palavra desarraigar é desenraizar, arrancar pela raiz, é remover inteiramente, é extirpar, é libertar, é livrar de alguma coisa. Então, Jesus ele veio para nos desarraigar deste mundo perverso. Irmãos, esse mundo tem um príncipe. Diz a palavra de Deus em João 16 que o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus fala isso. Lá em 2 Coríntios 4, ele fala o Deus deste século. Então, este século, este mundo tem um Deus com D minúsculo, logicamente, né? Efésios 1:21 fala de principados, fala de potestades, de poder, de domínio. Então, há uma influência de um príncipe, de um Deus com D minúsculo, de um principado nesse mundo. Então, o mundo é um mundo que nos aborrece, é perigoso. O mundo causador, o mundo é mau, é ruim, né? O mundo está cheio de ameaças. Olha só o que nós estamos vivendo nesses dias. Cheio de ameaças, né? De oposição, de contrariedades. Então, ele veio para nos desarraigar deste mundo perverso, deste mundo caído como ele é. É o sistema do mundo, o sistema maligno que tem agido no mundo. Por isso que Jesus veio, irmãos. Ele morreu e ele tomou as chaves da morte. E ele domina sobre os céus e a terra. Porque ele venceu Satanás, colocou ele debaixo dos pés da igreja. Ele está vencido, mas ele ainda age neste mundo. Então, Jesus veio para nos resgatar e salvar da morte eterna. Jesus veio para nos desarraigar desse mundo perverso. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10 fala isso. Ele veio para nos dar vida. Então, do que nós temos que nos desarraigar? Eu quero, nesse dia, falar um pouquinho sobre isso. E o tema dessa mensagem é vivendo no mundo de olho no céu, né? Só que para eu viver nesse mundo olhando para o céu, ele está dizendo, eu tenho que me desarraigar, eu tenho que me desprender deste mundo. Eu tenho que me desprender do quê? Eu quero citar duas coisas que nós temos que nos desprender. Jesus veio para nos desprender, nos desarraigar, primeiramente, dos bens materiais, que concorrem muito com ele. As pessoas, elas às vezes se perdem na vida e acham que este mundo é o nosso mundo eterno. E esse mundo vai passar, está passando, né, dia a dia. E vai chegar uma hora que Jesus vai voltar e vai colocar os pés nessa terra. Creio as pessoas, não creio, isso vai acontecer. É bíblico, os sinais estão aí. E nós temos que estar atentos e preparados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, com as nossas vestes lavadas, esperando que Ele retorne, né? Mas os bens materiais é um elemento que nós temos que nos desprender. 1 Timóteo 6, a partir do verso 7, diz assim, porque nada, presta atenção, nada temos trazido para o mundo. Quem trouxe alguma coisa para este mundo aqui? No mundo inteiro. Quem trouxe? Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Quem daqui da terra levou alguma coisa para o céu? Os faraós ficavam colocando riquezas lá no lugar onde eles morriam, construindo pirâmides e tudo mais, não leva nada. Do jeito que vem, volta, né? Tendo sustento e com que nos vestir, olha só, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, a nossa felicidade não deve ser além do sustento e as vestes. Você pode ter, não há problema, mas isso não é a razão da minha alegria. Ele está dizendo, você tem o que comer, está vestido, fica contente.
Mas é proibido alcançar, querer mais, querer uma casa melhor, querer ter um carro melhor. Não é proibido isso. Isso está dentro da nossa essência, querer alcançar coisas mais, mas isso não deve dominar a minha vida. Não é isso a razão da minha felicidade. Quando eu comprar o carro tal, eu vou ficar realizado na vida. O carro vai passar, vai envelhecer. Quando eu tiver a casa tal, a casa daqui a pouco se acostuma com ela e começa a achar defeito nela. Assim é. Mas ele está dizendo, continua dizendo, olha lá comigo, 1 Timóteo 6, a partir do versículo 7. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Ele está dizendo que o desejo desenfreado da riqueza, do dinheiro, é uma armadilha. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Ou seja, a riqueza, o desejo desenfreado do dinheiro, ele se torna algo nocivo para nós. E nós começamos a ter desejos tolos, passageiros, efêmeros, né? Ele está dizendo, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro, ou seja, a avareza, é a raiz de todos os males. Presta atenção, na grande maioria dos problemas que nós temos na vida, o dinheiro está no meio. Sempre você vai mexer na situação, tem alguma coisa envolvida com recursos materiais ali, alguma coisa está ali. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, nesse desejo imenso de ter dinheiro, se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, há pessoas que enquanto tinham pouco, eram livres, felizes. Foi ela prosperar e ganhar muito, elas estão atormentadas. Eu me lembro quando o Collor, né? Rapelou, né? Essa que foi a verdade, o dinheiro do povo, das poupanças, eu tinha um pouquinho lá, foi embora para o Beleléu também, depois me devolveram quase que nada, mas algumas pessoas se mataram. Por que as pessoas se matam, gente? Porque quando perde, elas se matam, porque o dinheiro é um Deus para elas. A riqueza, os bens materiais é um Deus. Então tirou o chão, elas estão alicerçadas em cima de algo que passa. E aí o Senhor está nos dizendo aqui, olha, você tem que se desenraizar disso. Utilize-se disso, mas não viva para isso, Ele está dizendo. O problema, irmãos, não é ter dinheiro. O grande problema é o dinheiro ter o seu coração, ter você. Não é pecado ter dinheiro, o pecado é o dinheiro ter o seu coração, é você ser movido por ele. O problema é quando o dinheiro não te serve mais, mas você serve o dinheiro. O dinheiro existe para me servir, para comprar, para viver, para ter as coisas, para ajudar pessoas, mas quando ele te tem, aí começa o grande problema. Lá no Sermão do Monte, logo no início do ministério de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim, no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Senhor aqui no original é Curios, e Curios no original é aquele que tem poder de decisão, é o proprietário, é aquele que tem controle. Ele está falando do Senhor que controla alguém. Não poder servir a dois senhores. Quem é que controla a sua vida? Quem é que tem o poder de decisão na sua vida? É o Senhor ou é o dinheiro? Por isso que ele fala, não podeis servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, esse é o único versículo na Bíblia que eu conheço, pelo menos, em que Deus fala assim, há um outro Senhor além de mim. O outro Senhor é o dinheiro, porque o dinheiro, ele corre o risco de controlar a sua vida. Você é dominado por ele. Ao invés de você ser dominado, controlado pelo Espírito Santo, Deus é o Senhor da sua vida, o dinheiro passa a ser Senhor. E aí que está o perigo. Então, ele está falando, eu vim, Jesus fala, para desarraigar vocês deste mundo. Não é que você não possa ter, é que aquilo que você tem não possa te possuir. Só eu, diz ele, que eu quero que morri por você e dei a minha vida por você, é que posso
ter a sua vida nas minhas mãos, porque eu quero o teu bem. A palavra riqueza aqui no Mateus 6,24, fala de mamon, ou mamonas, né? Dinheiro. Essa palavra é de origem aramaica, fala do oposto de Deus, do inimigo que se aproveita de algo que é oposto a Deus, é algo que é contra o homem. Então, como é que eu faço então, pastor? Você vai orar e vai dizer: Senhor, eu quero ter somente a quantidade que não vai me desviar do Senhor. Então, muitas vezes, a gente quer juntar, e isso é um grande risco, porque ele fala isso aqui no Timóteo capítulo 6, né? 1 Timóteo 6, aí ele se perde nisso, e daqui a pouco ele esquece-se do Senhor, porque ele está tão envolvido aqui na terra, tão envolvido com os recursos humanos, com os bens materiais, que ele acaba se desviando do Senhor. Interessante que na continuidade aqui do Mateus 6, do Sermão do Monte, Jesus está falando sobre ansiedade e inquietação. Jesus está falando sobre o comer, beber, vestir. E ele fala assim: olha, as aves dos céus, elas não semeiam nem colhem, mas o Senhor as sustenta. Ele está dizendo: o Senhor sustenta uma ave, um pássaro. Ele não vai cuidar de você. Você bem valeis mais do que muitas aves, muitos pássaros. Você é a primícia da criação de Deus, meu querido. Então Deus vai cuidar de você. E ele termina dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? Os bens materiais? O dinheiro? Não. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas materiais, né, essas coisas que ele está falando, o vestir, o beber, o comer, vos serão acrescentadas. E aí, queridos, vem a história daquele homem rico, né, que procurou Jesus, e alguém perguntou a Jesus: o que farei de bem para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: isso lá em Mateus capítulo 19, cumpre os mandamentos. Quais são? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só esses 5 aqui já daria para a gente passar o resto da vida tentando viver, né? Mas ele fala: eu estou observando isso desde a minha juventude. Aí Jesus para e fala assim: uma coisa só te falta. Eu fico pensando, uma coisa. Ele fala: uma coisa só, porque uma coisa, um elemento fora do lugar, presta atenção, você que está me ouvindo, uma questão só fora do lugar te leva a distanciar-se do Senhor. Amém? E nós temos que tomar cuidado com isso. Ele fala: uma coisa te falta, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então ele deixou isso. Então, essa história que aconteceu com esse homem que foi procurar o Senhor para herdar a vida eterna, em primeiro lugar, ela nos ensina que os bens materiais, para ele, eram mais importantes do que o reino eterno. O sistema de valores dele estava errado. A terra tinha mais valor do que o céu. Ele estava dominado pelos bens. A vida eterna que ele estava buscando tinha menos valor que a vida terrena, ou seja, a vida terrena era mais importante para ele do que a eternidade com o Senhor. Ele não entendeu que tudo isso passa, que a nossa pátria está nos céus. Ele não quis buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quando o dinheiro e os bens materiais fazem mal, quando o dinheiro e os bens materiais não fazem mal a nós. Em primeiro lugar, quando, como Jó, nós adoramos a Deus em meio a perdas. Você está entendendo isso? Jó perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos e ele continua adorando a Deus. Então, quando isso acontece, significa que os bens materiais, você não está enraizado nessa terra. Segundo lugar, quando eu reparto, divido aquilo que eu tenho com aqueles que não têm, né? Significa que eu não quero só para mim, eu quero abençoar outros também. Quando Deus é o dono do meu negócio, é o dono das minhas finanças, quando Deus é o dono da casa que eu tenho, quando Deus é o dono do salário que eu tenho, dos bens que eu tenho, Ele é o Senhor. Em último lugar, quando os tesouros dos céus são maiores e mais importantes que os tesouros da terra. Pronto, aí você não está dominado pelo dinheiro.
Então é hora de nós nos desenraizarmos deste mundo, estarmos livres diante de Deus, para que quando Ele vier, Ele nos leve. A segunda coisa que nós temos que nos desarraizar, né, remover com a raiz, tirar ou nos desarraigar, é as nossas paixões. E aqui eu quero falar de algo muito sério. Ele diz aqui em Romanos 6,12, não reine, olha só, não reine, reinar é aquele que domina sobre todas as coisas. Não reine, portanto, presta atenção aí, Romanos 6,12, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ele está falando de paixões. Segundo lugar, eu tenho que me desarraigar das paixões deste mundo. E ele continua, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo, do meu corpo físico, ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Queridos, ele está dizendo aqui, advertindo, que nós não devemos deixar que as paixões reinem nas nossas vidas. E o que ele está falando dessas paixões? Que paixões são essas? Não é você estar apaixonado pela sua esposa, não. Ele está falando das paixões carnais, daquilo, da volúpia humana, né? De você, está falando de relações íntimas, ele está falando de imoralidade, ele está falando de devassidão, ele está falando de relações íntimas de pessoas de mesmo sexo, ele está falando de bestialidades, ele está falando de adultério, ele está falando de fornicação, ou seja, de relacionamento entre solteiros, no namoro, no noivado, ele está falando disso. Então ele está falando, está na hora de você destronar as paixões que estão na sua carne. Está na hora de você deixar que a minha santidade venha sobre você. Eu não estou falando de tentação, irmãos, porque tentado nós somos. Eu estou falando de execução, de você estabelecer esse tipo de vida na sua vida, como modo de vida. Porque todo mundo tem intimidade quando solteiro, então eu tenho também. Nós estamos noivos, agora podemos ter intimidade. Não é da vontade de Deus. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, para ser uma só carne, tem que ter um relacionamento matrimonial, lícito, abençoado, aprovado pelo Senhor. Porque o teu corpo, o meu corpo é morada do Espírito Santo. O Espírito é santo, ele mora em mim, né? 1 Coríntios capítulo 7 diz assim: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, das paixões, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ele está dizendo, então é hora de casar. Não está se controlando na área íntima, case-se, estabeleça uma família e vai ter a sua intimidade legítima da esposa com o esposo, do homem com a mulher, e a bênção e a mão de Deus estará sobre a sua vida. Querido, ele está falando de paixões, que é algo que está pegando demais nos dias de hoje, principalmente agora, nesse fica em casa, que é a pornografia. A quantidade de jovens, adultos e velhos viciados em pornografia. Ele está falando, você tem que desenraizar isso da sua vida, porque ficou fácil. Agora eu pego o meu celular e eu vejo qualquer coisa aqui no meu celular. Então ele está dizendo, está na hora de você bloquear coisas que você não precisa ver aí no seu celular. Ele quer nos desarraigar as paixões que movem a nossa vida. Hebreus fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A imoralidade, as paixões desenfreadas, nos levam à perdição eterna. Porque isso não é fruto de fé, é fruto da carne. Pois as obras da carne, diz Gálatas aqui capítulo 5, quais são as obras da carne? Ele diz aqui, olha, as obras da carne é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, bebedices, glutonarias,
e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, que já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Mas ao mesmo tempo, ele fala que a obra do Espírito é amor, é alegria, é isso que ele quer, nos desenraizar das obras da carne, e nos arraigar, e nos prender no fruto do Espírito, de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de mansidão, fidelidade, domínio próprio. Domínio próprio, ele está falando do domínio próprio, é quando a minha carne pede uma coisa, mas eu nego a ela pelo domínio que o Espírito exerce na minha vida. Eu tenho força em mim, no Espírito Santo, para dizer para a minha carne, não, sossega, chega. Amém, não? Então ele nos chamou para nos desarraigar. Ele diz, 1 Pedro, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, sede santos porque eu sou santo, separados para Deus, separados para Deus. Santidade fala daquilo que está separado para Deus. Em último lugar, quero terminar. Então, como viver aqui na terra, olhando para o céu? Como viver abundantemente aqui nessa terra? Efésios capítulo 3 diz assim, assim habite Cristo no vosso coração, estando vós, agora, olha só, arraigados e alicerçados em amor. Ele está falando, Jesus veio aqui em Gálatas dizendo assim, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar do mundo. Agora ele está dizendo assim, estando vós arraigados, ou seja, enraizados, alicerçados em amor. Então ele diz duas coisas nesse texto, para que eu possa compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Eu tenho que, em primeiro lugar, ele diz, habite Cristo no vosso coração pela fé. Eu tenho que viver pela fé. Quer viver na terra olhando para o céu? Viva pela fé. É a única maneira. E fé é o elemento que o Espírito coloca em mim, onde eu olho uma situação e eu vejo aquilo de uma forma diferente pela fé, porque eu vejo esperança. A fé transforma a minha vida, né? Paulo fala aqui que o justo viverá pela fé. Aqui no capítulo 3, verso 11, né? Depois, se você quiser olhar aí, ele fala, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele fala de Abraão, que viveu pela fé, que se moveu pela fé. Então, a minha vida tem que ser movida pela fé. Ele diz, habite Cristo no vosso coração, falando que nós somos o templo do Espírito Santo, a morada dele. O lugar que há em mim, primazia em mim, é do Espírito Santo. Ele está sentado no trono das minhas vontades, dos meus desejos, ele domina a minha vida. É esse lugar que ele está buscando, quer viver na terra olhando para o céu. Então, fala, Jesus, senta aqui no trono do meu coração e domina a minha vida. Ele é o centro, ele comanda a minha vida. Amém, não? E aí, ele ocupando o centro da minha vida, eu sou movido pela fé. Paulo fala aqui no Gálatas 2:20, mesmo nesse mesmo livro que nós estamos vendo aqui nesse dia, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Faça dessa a tua oração agora. Não sou eu quem vivo, meu Deus. O Senhor vive em mim. E este viver agora que tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Como é que eu vivo nessa terra? Pela fé no Filho de Deus. Como é que eu vivo nesse mundo? Olhando para o céu. Pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, não? É vivendo na terra, olhando para a eternidade. 2 Coríntios capítulo 4, ele diz, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu estou olhando para a eternidade, eu vivo nesse tempo temporal, nesse momento, nessa passagem, mas eu estou olhando para a eternidade, eu não tire os olhos da eternidade. Quer passar bem esse tempo de pandemia? Não tire os olhos da eternidade. Quer viver abundantemente nesse tempo? Olhe para Jesus, viva pela fé, em nome de Jesus. Deixe Jesus ocupar o centro da sua vida.
Em segundo lugar, aqui em Efésios 3,17, ele fala: estando vós arraigados e alicerçados em amor. A outra maneira que nós precisamos ter para viver abundantemente nessa terra, eu tenho que estar arraigado em amor. O amor é o elemento que mantém e que conduz toda a minha vida. Se você der uma olhadinha aqui no livro de Gálatas mesmo, que estamos aqui falando, começamos a falar um pouquinho sobre ele, 5,14, ele diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se cumpre no amor. Tudo começa e termina em amor. Então, primeiro, eu tenho que me desarraigar do mundo, e depois eu tenho que me enraizar no amor. É o amor que nutre a minha vida. Deus é amor. É o amor que nutre as minhas ações. O amor deve controlar toda a minha vida, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, todas as minhas motivações, tudo aquilo que eu falo, que eu faço, eu tenho que ser pela via do amor. É isso que ele quer. Quer viver bem? Viva em amor. Não há outra arma, irmãos. Não adianta ficar na internet brigando com todo mundo, colocando posição X, Y, Z. Coloque o amor de Cristo, é pelo amor. Jesus disse para Pedro: embainha a espada, Pedro. É pelo amor, e se não for pelo amor, não tem outra arma mais importante, maior e mais forte do que essa. 1 João capítulo 4 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é a essência do amor. E tem uma frase que eu peguei num livro esses dias, e o autor diz assim: se as pessoas ao nosso redor não veem, começar de novo, se as pessoas ao nosso redor não veem o amor de Deus em nós, elas não irão encontrá-lo em nenhum outro lugar. Você e eu que temos que mostrar esse amor. Não adianta procurar amor de Deus em árvore, amor de Deus em bicho, em animais. Somos nós que temos as primícias do Espírito que vamos demonstrar e liberar esse amor. A pergunta é: será que todos os meus atos têm sido movidos por amor ou não? O amor é que move a minha vida. Não são as pessoas, não são os bens materiais. O amor é a maior arma contra o pecado, contra Satanás, o mundo, a nossa carne. Tudo e todas as coisas são vencidas pelo amor. Amém? Eu quero encerrar dizendo a última coisa. Queridos, nós estamos vendo um tempo em que nós temos que, mais do que nunca, amar a vinda de Jesus. Há algo especial nisso. Ele está dizendo aqui, em 2 Timóteo, ele diz assim: quanto a mim, Paulo falando, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida, ele está se despedindo. Ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quantos querem isso? Eu quero isso. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, não somente a Paulo, mas, presta atenção, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Quando eu leio isso, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Estou lembrando de uma tia minha que partiu ontem. Tem 90 anos, possivelmente, um pouco mais. E ela foi uma mulher que viveu numa expressão de amor genuíno. Aquela mulher, ela nasceu servindo e morreu servindo, em amor. É uma mulher que deixou um testemunho, e hoje ela está sendo sepultada, mas esse versículo, completei a carreira e guardei a fé, não abandonou a fé, passou por momentos dificílimos, de enfermidades, mas ela venceu, e ela está com o Senhor agora. Ninguém imaginava, porque era uma das tias mais idosas, que a gente achava que ia viver muito, mas o Senhor a recolheu. Mas ele fala assim: o Senhor dará a coroa da justiça, não só a Paulo, mas a todos que amam a sua vinda. Ame a vinda de Jesus. Amém, não? 1 Tessalonicenses 4, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Amém?
Nós temos que amar o céu, irmãos. Nós temos que amar a eternidade. Nós temos que amar o céu mais do que a terra. Temos que amar as coisas celestiais mais do que as coisas terrenas. Jesus veio para nos desarraigar disso. Vamos orar então, pedir para o pessoal vir aqui. Eu queria encerrar essa ministração, pedindo que o Espírito Santo ministrasse profundamente ao seu coração. Cuidado, queridos, com aquilo que está te prendendo demais nessa terra. É hora de nós avaliarmos, é hora de nós perguntarmos ao Senhor: o que está movendo a minha vida? O que te levanta de manhã cedo? Sabe, por que as pessoas, quando elas estão ganhando muito dinheiro, elas acordam motivadas, e quando as coisas vão mal, ela não tem vontade de acordar? Por quê? Porque o que está movendo é a questão material. E nós temos que pensar nisso, porque isso passa. Nada nós trouxemos e nada nós vamos levar. Ele diz isso de uma forma muito clara. Nada temos trazido e nada vamos levar. Cuidado com o apego, e onde os bens materiais e o dinheiro ocupam, que lugar que ele está na sua vida. Cuidado com as paixões. Há um liberalismo no nosso meio, ao mesmo tempo que muitas vezes há uma prisão de pessoas que querem nos prender a alguns ritos que nós já nos desprendemos deles. Há pessoas que estão querendo nos prender a alguns ritos. Tome cuidado com isso, mas tome cuidado com o liberalismo. Tudo vale, Deus é bom, Deus é amoroso, então eu posso fazer o que eu bem entendo, que está tudo certo. Não, não é assim, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Cuidado com as paixões, cuidado com a pornografia, cuidado com a imoralidade, porque Jesus disse: até pelo pensamento você pode adulterar. Cuidado onde você coloca os seus olhos, as suas mãos, os seus pés. Por isso que ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se não for bom, o seu corpo estará em trevas. Então, se o olho não é bom, arranca. Lógico que ele está dizendo no sentido figurativo: arranca os olhos, arranca as mãos, arranca os pés, porque é melhor você entrar sem isso no céu do que ir para o inferno com tudo isso. Se alguma coisa te leva ao pecado, arranca. Fala: Deus, tira de mim, me livra disso, me livra das paixões. Senhor Deus, me leva a viver em amor. O Senhor habita em mim, e se Jesus não habita em você, convide Jesus para entrar na sua vida agora, a reinar na sua vida. Se Ele está deslocado na sua vida, é hora de você colocá-lo no seu devido lugar, no centro da sua vida. Viva em fé, viva olhando para o alto, aqui na terra, de olho no céu. Em nome de Jesus, ame. Não pense que você vai vencer pela força. É o amor que nos nutre, é o amor que nos move. Em nome de Jesus, as pessoas estão olhando e querendo ver em nós esse amor, essa tolerância, o fruto do Espírito. Em nome de Jesus, e ame a vinda de Cristo. Vamos louvar o Senhor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés,
Senhor, colocamos nossas vidas aos Teus pés agora. Há muitos desafios ainda, Senhor. Não sabemos o desenrolar das situações que temos vivido, mas oramos contra tudo isso. Nos posicionamos contra essa doença que está varrendo o mundo e levando muitas pessoas embora. Mas para onde elas estão indo? Essas pessoas que estão morrendo, para onde elas estão indo? Meu Deus, ó Deus, a economia está estremecida. O relacionamento entre nós se distanciou fisicamente. Ó Deus, a política está em convulsão. Mas nós estamos olhando para o alto, para o céu, para a eternidade. Vivendo aqui, passando por tudo que estamos passando, mas olhando para o alto. Porque é do alto que vem a resposta, a força. Vivemos pela fé, alicerçados em amor, desenraizados, Senhor, completamente, Senhor, ó Deus, dessas coisas materiais que muitas vezes nos escraviza, desenraizadas das paixões, e ó Deus, enraizados totalmente na rocha que é Jesus Cristo. Vem sobre cada vida agora, trazendo o Teu alívio, Senhor. Meu querido, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, ame a vinda de Jesus. Em nome de Jesus, nós amamos o Senhor, porque dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o Senhor descerá. Da mesma forma que Ele foi, Ele voltará. E nós aguardamos o Senhor. Senhor, entra em cada casa agora, visita cada família. Espírito Santo, recebe agora o poder do Espírito de Deus para viver uma vida abundante aqui nessa terra, feliz da vida em nome de Jesus, acima dos principados e potestades, acima das situações que nos afligem. Ele veio nos desarraigar deste mundo perverso. O mundo é perverso, não amamos o mundo, nós amamos o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Se você estiver enfermo, o Senhor cura a enfermidade agora. Cura a enfermidade da alma, cura a enfermidade física. Envolva cada um agora com o Teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Nós estamos juntos. Um abraço, um beijo para cada um. Deus abençoe.